Salve, salve nação alvinegra. Rodrigo Saboia aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o pós-jogo, né, do Ceará e CRB. A gente venceu 2-1. Tenho visto assim uma galera reclamando, né? Normalmente eu espero um pouco assim para ver as reações, algumas coisas. 5 pontos que todos estão em evolução ainda dentro do Ceará. É complicado porque a gente vê alguns times que estão conseguindo desenvolver isso rapidamente, mas no início do ano a gente também viu que eles demoraram um pouco para engrenar, né? Então eu acredito que daqui a pouco o Ceará vai começar a ajustar essa parte, certo? O primeiro ponto, assim, nossa dupla de zaga tá bem, o nosso goleiro tá bem. Tô tentando fazer uma analogia do começo até o final, certo? Partindo da defesa. Os nossos laterais, eles ainda estão se ajustando. No começo, o Bruno demorou um pouco mais para se ajustar, nem chegou, né, no começo do ano a ser legal, não era unanimidade. Ontem ele já fez uma partida assim mais mediana, mas está faltando muito dos nossos laterais, principalmente de opção de ataque. O Samuel, quando tem alguém que fecha lá com ele se desenvolve melhor, melhora na defesa. Foi o que aconteceu ontem com a entrada do Fernando Sobral, certo? E lá na defesa, o Rick, gente, muita gente falando mal do cara, que o cara perdeu um gol. O cara tá fechando muito, a importância tática dele é muito grande. E a gente tá falando de um menino de 20 anos. Então, existe uma grande possibilidade de ele ainda oscilar, a musculatura é diferente, ainda tá desenvolvendo, certo? Então, ele vai oscilar de vez em quando, certo? Mas ele já surge ali como uma alternativa para ser titular mesmo do Ceará. Assim, eu não vejo outro jogador para entrar no lugar dele, certo? Assim como o Leandro tá fazendo muita falta lá na direita, porque é um cara que recompõe e fecha bem os espaços, tudo, e mantém uma agressividade, uma velocidade, certo? Para mim é unanimidade. Estando com a cabeça no lugar, não tem jogador mais completo e o Rick aparece como essa opção, certo? Os nossos volantes, eles ainda precisam ajustar um pouco melhor o posicionamento. Normal, questão de entrosamento. Estavam se entrosando com o Ricardinho. Com 2 pontas que recompõem, dá sim para o Ricardinho ser esse volante, mas se não for esses 2 pontos assim com uma recomposição muito boa, não tem condições. Tá? A gente sabe que ele não vai conseguir correr atrás de meninos de 22 anos, 24 anos aí, que bota a bola na frente, ele não tem condição de correr, certo? Se o Martin conseguir encaixar, pelo que eu vi contra o Ferroviário, ele tem um passe muito bom, né? Assim, a maior dificuldade será foi posicionamento e saída de bola, que isso depende muito dos volantes, dos laterais e do meia. Então a gente precisa que o Vinícius esteja sempre no jogo. Coisa que não aconteceu contra o rival, coisa que não aconteceu contra o Ferroviário, certo? Os times vêm marcando ele. Mas ontem ele conseguiu desenvolver um pouco mais. E como eu disse, se os nossos laterais estivessem dando mais opções, Bruno Pacheco e Samuel Xavier fazendo mais jogadas de fundo, certo? A gente teria dominado até com maior facilidade. Mas os laterais, gente, normalmente eles são os que mais demoram a se adaptar, porque é um vai e vem muito frenético, certo? Então eles precisam estar muito bem fisicamente, certo? Eu acredito que eles vão chegar nesse ponto. Tá? Eu ainda tenho um pouquinho de desconfiança com o Bruno, mas aí a gente tem outros que podem suprir isso daí. O próprio Kelvin, o Alisson, tá? Ontem nós jogamos com o Sobral. Claro que a gente não está falando de um craque. É claro que para um jogo contra o CRB ele vai suprir, porque ele tem alguma qualidade. Assim como ele fez no ano passado, alguns jogos ele foi muito bem, mas quando chega contra times maiores, vai acabar faltando um pouco, certo? Na parte ofensiva, e isso chama muito o outro time para cima, certo? Tô falando isso porque é uma realidade. Então eu acredito que com o Leandro a gente ganha mais ali, né? Torcer para ele estar bem e voltar logo. Gostei muito do Kleber.
cara segura bem os zagueiros, tem uma presença física assim imensa, marcou pra caramba, segurava bem a bola, demonstrou ter um pouco de velocidade e de habilidade, não é aquele atacante também assim destrambelhado. No geral, gente, eu gostei muito. A gente não enfrentou um time ruim, não. A gente enfrentou um time bom, bem organizado, com linhas assim que tinha assim uma qualidade assim bem interessante, certo? Assim, dois pontas rápidos, um centroavante, que estava se mexendo muito. Eles têm um volante que joga muito bem, que é o Jatobá, que normalmente sai bem para o jogo. É claro que é o primeiro jogo do CRB. É claro que o Ceará voltou a jogar antes, está com um pouco mais de ritmo, não é muito parâmetro, certo? Eu acho que os parâmetros vão começar agora. Mas no geral foi bom. Falta muita coisa? Claro que falta. Mas no geral foi bom. E aí a gente pede para a torcida ter um pouco de paciência também, porque aí o jogador perde um gol, a torcida já diz que não presta, que isso, que aquilo outro. Aí a gente vai acabando com a confiança do jogador, queimando o jogador. Vamos, agora o momento é de apoiar. A gente tem que entender que é um menino subindo da base, tendo uma oportunidade, tá? O outro vem do Barbalha, tendo uma oportunidade. Então a gente tem que dar esse apoio. O Ceará tem uma mescla de experiência com jovialidade, né? Com muitos jovens. Eu sou a favor assim de um time assim um pouco nem tão de um equilíbrio melhor, porque a gente tá 8 ou 80, né? Assim, ou são jogadores já com idade bem alta, ou são jogadores com idade bem baixa. E assim, melhor mesmo assim, a gente também ter um time assim equilibrado, sabe? Ter dois jovens, mais dois assim mais com idade mais avançada e o restante com idade equilibrada entre 25 e 28 anos, legal. Mas quando a gente tem muitos jovens e muita gente com idade mais avançada, fica um pouco complicado, porque tem uma turma que corre e tem outra turma que vai dar uma cadência legal e tudo, certo? Vai dar uma experiência, mas às vezes vai faltar um pouco de uma coisa ou de outra. De um lado pode faltar experiência no cara que é jovem demais, os mais velhos estão aí para passar, claro, né? Mas do outro pode faltar um pouco da correria quando precisa, tá? Mas é isso aí, galera. No geral é isso, tá? Eu gostei do jogo, gostei da evolução, principalmente dos nossos laterais e do Vinícius, tá? Que entrou muito no jogo. E a gente precisa dele, porque se a criatividade não funcionar, o resto do time inteiro não vai funcionar, né? Então a gente precisa que os nossos meias entrem mais no jogo. E é isso. Beleza, galera? Uma boa tarde e vamos apoiar o nosso Vozão sempre.